Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Autor. Certo, nos Upanishads dos hindus, métodos discursivos são tratados com objetivo idêntico, a compreensão de Deus. Um desses métodos consiste em discutir e meditar sobre o problema da natureza da felicidade e do sofrimento. Jovem cientista, gostaria de ter uma noção disso. Autor. Em outra ocasião, quem sabe? Para você, a mensuração quântica é mais apropriada caso aborde o problema com esta questão. Qual é a natureza da consciência que pode causar o colapso de uma onda de possibilidade quântica sem introduzir qualquer paradoxo? Jovem cientista, mais entusiasmado. Sim, entendi o que está dizendo. Gostei do tratamento que você deu ao paradoxo do amigo de Wigner. Foi uma abordagem bastante reveladora e percebi que a consciência precisa ser não local. Eu não diria que dei um salto quântico, mas sim que foi algo bem satisfatório. Diga-me uma coisa, por que a satisfação não durou mais e por que o ceticismo voltou? Autor. A satisfação é um fenômeno transitório, não possui duração. O ceticismo é bom, indica que você não deu um salto quântico. Agora você diz que percebeu que a consciência precisa ser não local. Este é um ótimo ponto de partida para o trabalho espiritual. É chamado fé. Jovem cientista, compreendo. Autor. É um vislumbre intuitivo da realidade. Assim, você tem a oportunidade para ir mais fundo. Será que posso experimentar a não localidade da consciência em meu ser? Como faço isso? Medito? Mergulho em experiências psíquicas? Jovem cientista, essas questões nunca me ocorreram. Autor, sorrindo. A não localidade não é seu interesse, ela não o entusiasma. Agora veja a questão da circularidade do efeito observador. Eis outra oportunidade para ir mais fundo. Jovem cientista, fale-me mais a respeito. Autor, você compreende que a circularidade é a hierarquia entrelaçada, uma autorreferência. Jovem cientista, suponho que sim. Autor, vá mais fundo. Por que a separação emergente entre sujeito e objeto é autorreferente? Porque estamos presos ao mesmo nível que o objeto. Em uma mensuração quântica, nos identificamos com o cérebro, um objeto físico no tempo e no espaço. Perceba que o espaço é criado pela semipermanência de todos esses objetos físicos macroscópicos, semi-impermanência devida à lentidão das ondas de possibilidade. Perceba como o tempo é criado por todas essas lembranças de colapsos anteriores no cérebro. Assim, você olha para si mesmo como um objeto físico neste mundo de espaço e tempo. A percepção é real demais para que abra mão dela. Jovem cientista. Porém, intelectualmente, compreendo a ideia de que existe um nível inviolado, que existe uma totalidade subjacente, a consciência quântica, Deus, que é a causa do colapso, a origem da causação descendente. O exemplo da afirmação do mentiroso é ótimo para elucidar a importância do nível inviolado. Autor. Fico feliz por ter estimulado seu intelecto, mas eis uma oportunidade para ir ainda mais fundo. Quer ir mais fundo? Jovem cientista. Mais? Como? Autor. Pense por um momento em um modelo diferente de ser humano.
não na mensuração quântica, mas sim na forma como pode surgir nossa autonomia. Mencionei o holismo no livro. A autorreferência, por meio da mensuração quântica, é um modelo do self, de, digamos, uma única célula viva. Mas os holistas têm outra ideia. A tese é que o self surge como uma propriedade emergente de auto-organização, como um todo maior do que as partes, e não pode ser reduzido às partes. Até aqui tudo bem? Jovem cientista, sim, muito bem. E eles, os holistas, diriam que esse self emergente possui autonomia, livre-arbítrio, no sentido de que a experiência do livre-arbítrio não pode ser reduzida aos componentes. Nosso livre-arbítrio não poderia ser assim? Bom, eu sei o que você irá dizer. Esse livre-arbítrio emergente é determinado, no final, a partir do nível material mais baixo, pois não há causação além da causação ascendente no modelo. Mas também no seu modelo, o nosso livre-arbítrio é, em última análise, determinado pela vontade de Deus. Qual é a diferença? Eu diria que o modelo holista é melhor, porque satisfaz meu princípio de parcimônia. Por que introduzir Deus, se na verdade não precisamos desse conceito? Autor: não mesmo? Veremos. Por falar nisso, sabe que alguns holistas mergulharam a fundo no budismo? Jovem cientista: o que isso tem a ver com o resto? Autor: no budismo, nosso livre-arbítrio é uma aparência. Quando olhamos fundo, descobrimos que, na verdade, estamos desprovidos de qualquer self, o que se encaixa muito bem com a teoria holista do self. Jovem cientista: então, aonde você quer chegar? Autor: no fato de que o budismo não é nihilista, meu amigo. O vazio significa o estado do nada, mas não é um nada. O vazio é um potencial infinito, é a plenitude do potencial, na expressão dos hindus. Jovem cientista: ainda não compreendi. Então, hindus e budistas discordam quanto à natureza da realidade suprema. O que há de novo nisso? Autor: é que eles não discordam, percebe? O vazio é coisa alguma, está repleto de possibilidades quânticas, é a plenitude em potencial. Quando a consciência fica despida do conhecido, que é o cenário de nosso ego-self condicionado, abre espaço para que o incondicionado apareça. O budismo não fala muito do incondicionado, mas deixa-o implícito. Deixa para você o encargo de descobri-lo como uma surpresa. O incondicionado é outro nome, e quem sabe um nome bastante preciso para Deus e sua causação descendente, o mesmo em todas as tradições espirituais. Jovem cientista: então, por que o incondicionado não pode ser as partículas elementares em seu nível mais básico, sua causação ascendente, mas que apenas agora estamos experimentando diretamente sem a interferência do condicionamento passado? Autor: se fosse assim, se o trabalho espiritual de nosso descondicionamento levasse apenas a uma vontade não condicionada, surgida do movimento puro das partículas elementares, não haveria transformação. Nosso comportamento seria uma mistura aleatória de ordem e caos, não acha? Jovem cientista: suponho que sim. Logo, a transformação é sua prova da causação descendente? Autor: a transformação é a prova mais óbvia, conforme enfatizei em um de meus livros anteriores, em 2000. Mas não se esqueça do problema da mensuração quântica. O holismo tampouco resolve o problema da mensuração quântica. E se pensar bem no assunto, ele não tem poder suficiente para explicar a evolução biológica, tampouco para resolver o dilema neurofisiológico da cisão sujeito-objeto na percepção. Jovem cientista:
Você quer dizer que ninguém conseguiu demonstrar ainda essas coisas? Autor sorrindo. Bem, a evolução criativa por meio da causação descendente e da criatividade biológica é uma teoria manifestada, não é promissiva. Para a criatividade biológica, precisamos também do campo morfogenético, da mente e do supramental. Para resolver a cisão sujeito-objeto na percepção, precisamos aplicar a mensuração quântica à situação. Os holistas nunca vão demonstrar que sentimento, significado e leis físicas ou éticas devem-se ao surgimento holístico de partículas elementares em interações complexas, passando por muitos níveis. Há uma diferença de categoria, mas estamos nos afastando do assunto. A transformação é importante e é impossível incorporá-la em qualquer teoria materialista, inclusive o holismo. Se esse é o convencimento de que precisa, comece por aí. Jovem cientista. Certo. Qual é o próximo passo? Autor. O próximo passo é perceber o que você está transformando. Jovem cientista espantado. Como? O que estou transformando? Autor. O caos interno que existe em todos nós devido ao nosso sofrimento e nossa separação. É um caos de sentimentos e significados e ocasionalmente um caos de valores, certo? Jovem cientista. Sim, concordo. Autor. A transformação é uma transformação do conceito que usamos para processar o significado, sentimento e valor, certo? Assim, ao analisarmos aquilo que estamos transformando, descobrimos imediatamente esses corpos não físicos de nossa consciência. Agora, temos todos os ingredientes de um novo paradigma científico, a causação descendente e os corpos sutis. Jovem cientista. E o que você quer dizer com isso? Autor. Quero dizer que no passado as religiões também tinham o conceito da causação descendente. Elas o usavam como uma varinha mágica, como a causa de todos os fenômenos inexplicados, principalmente fenômenos materiais. Agora, os neo-darwinistas possuem esta varinha mágica, a seleção natural vista como adaptação. No entanto, a causação descendente da consciência quântica Deus não é uma varinha mágica, é um poder que nos dá o verdadeiro livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Quando o descobrimos, recebemos o poder de mudar primeiro nosso ambiente interno, colocando ordem lá, e depois, quem sabe, poderemos até melhorar nosso ambiente externo. Jovem cientista. Assim como cientistas, deveríamos nos sentir estimulados para estudar a causação descendente envolvendo corpos sutis, não apenas porque isso nos dá um novo conjunto de fenômenos e problemas, mas também porque quando nós a estudamos, não podemos deixar de receber o poder de transformar. O cientista não fica mais separado dos sujeitos de seus estudos. Autor. Sim, você entendeu. Desse modo, o cientista participa do movimento evolucionário da consciência rumo ao nível da alma. Jovem cientista. Muito obrigado. Gostaria de ser um cientista em busca da alma. Obrigado mesmo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.